Ninguém melhor do que quem viveu sob o comunismo para dizer sobre qual regime não quer viver. Ninguém melhor do que quem passou por esta experiência para dizer de qual regime não tem saudade. E o modo como estes povos, e foram muitos, lidaram com essa experiência na sua memória histórica, ou lidam com essa experiência na sua memória histórica, é importante para o conhecimento daqueles que, felizmente, não passaram por essa desventura imensa. Muitos dos que assistem este vídeo não eram nem nascidos quando o Muro de Berlim foi construído no dia 13 de agosto de 1961. Mas esse muro foi construído porque a Alemanha, logo ao fim da guerra, em 1945, foi dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Alemanha Oriental comunista, Alemanha Ocidental democrática liberal. Passados 16 anos, a diferença de qualidade de vida entre os dois lados era tanta que foi necessário construir o Muro de Berlim. Com o passar do tempo, a diferença de qualidade de vida só aumentava e o muro ganhava altura, para que não passassem por cima, e ganhava profundidade, para que não passassem por baixo, e ganhava largura, para que não tentassem atravessar, e ganhava policiamento reforçado para que os guardas pudessem atirar em quem tentasse fazer a travessia. Em 45 anos depois, 1989, cai o muro. Cai a grito de pobre, de podre, de miserável, cai o muro. Abrem-se as portas. E há ali, junto ao portão de Brandemburgo, uma grande festa da democracia e da liberdade, com rapazes e moças da Alemanha Oriental dançando em cima do portão, numa festa em que eles festejavam para si mesmos a primeira experiência de vida livre, de cidadãos no usufruto de sua liberdade, do seu direito de ir e vir, e principalmente de uma geração que ganhava o futuro, ganhava algo precioso que não tinha, ganhava o futuro, ganhava a esperança. O mesmo fenômeno aconteceu em cascata nos anos que se seguiram. 2 anos depois acabava a União Soviética e os países que viviam sob sua égide, sob sua influência, foram conquistando a sua liberdade. E à medida que conquistavam a sua liberdade, iam se livrando dos símbolos do comunismo. Muitos desses países, no início deste século, inclusive baniram estes símbolos de possibilidade de exibição pública, proibiram a exibição pública de símbolos comunistas e nazistas. Os totalitarismos que mais mal fizeram a humanidade no século XX. O espectro mais terrível do século XX. Eles que viveram sob o comunismo, a Alemanha que viveu sob o nazismo, sabem muito bem o que não querem para si. E proibiram vários países, a Hungria, a Geórgia, a Ucrânia, Polônia, Moldávia, Lituânia, fizeram leis proibindo a exibição pública de símbolos comunistas. Não queremos vê-los. Não queremos que alguém desavisadamente possa achar isso engraçadinho. Não é. Não tem graça. E não se diga que este banimento seja algo nazifascista, que certamente todo comunista deve dizer isso em relação a isso que aconteceu, ao que aconteceu. Porque contato, acordo, simpatia, aliança com o nazismo, quem fez foi Stalin. Quem fez foi a União Soviética, no pacto firmado entre Ribbentrop e Molotov. Um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Pacto de apoio mútuo. Imediatamente após o qual Hitler se sentiu no direito de invadir a Polônia, invadir a Lituânia. E aí começou a morrer gente. E aí começou a dominação soviética, começou a Segunda Guerra Mundial. Então, nazifascista esse acordo dos comunistas com Hitler, aí sim podemos usar o adjetivo, que a data de assinatura deste pacto é o Dia Europeu da Memória das Vítimas dos Totalitarismos, no plural, para evocar o nazismo e o comunismo. Dia de Memória das Vítimas do Comunismo. Falo isso. Estou gravando esse vídeo
Porque aqui em Porto Alegre, a poucos quilômetros de onde eu estou falando, na contramão desta história, acaba de ser inaugurado um memorial dedicado a Luiz Carlos Prestes, cujo principal atributo é ter sido o mais conhecido líder comunista brasileiro. Líder desse tipo de coisa. Líder que sonhava com a implantação deste regime. Líder da intentona comunista que matou soldados oficiais brasileiros na cama dormindo. Líder de uma marcha maluca que foi a Coluna Prestes, que não tem nada de positivo a apresentar na sua história. E, além disso, era um assassino, traidor da pátria, desertor, servo fiel de Stalin, ganhou um memorial feito por Niemeyer, que foi construído, foi inaugurado aqui em Porto Alegre, e vai permanecer na vida da cidade como uma chaga aberta, como uma ferida exposta. Lembrando daquilo que os outros não querem lembrar, aquilo que os outros querem tirar de perto da sua memória, da sua lembrança, pelo trágico que é, aqui em Porto Alegre nós estamos construindo para lembrar. E fez parte do seu ato inaugural uma palestra sobre a crise do capitalismo. Como se não fosse o capitalismo exatamente que fez a prosperidade do lado da Europa, do lado da Alemanha Ocidental, que retirou da miséria os países do leste europeu, e como se o socialismo fosse resposta às eventuais dificuldades cíclicas que todos os regimes econômicos, que as economias vivem. Isto é uma combinação infeliz da falta de caráter de alguns, não é, com a estupidez de outros. Pense nisso.